Pessoal, vamos fazer o nosso fechamento da semana, né? Semana terminando hoje, sexta-feira, 16 de agosto. Também tivemos aí vencimento de opções, né? Tanto na quarta-feira de opções de Ibov, hoje de opções de ações. Mas vamos falar do nosso índice, né? O Ibov. O que a gente tem aqui no Ibov, né? Mais uma semana de alta, semana fechando aí com 2,5, né? De alta, e o Ibov, né, tendo renovado o topo histórico, né, ou seja, fazendo uma nova máxima histórica, apesar, né, de não ter, vamos dizer, fechado, né, acima lá, né, do topo histórico anterior. Mas o fato é que o mercado está subindo. A gente tem aqui pelo horizonte, né, de médio prazo, que é o semanal, claramente, né, uma retomada, né, de um movimento altista que vem desde o ano passado, e a expectativa é que continue, ou seja, rompa esse topo e siga adiante. Siga adiante para onde, né? A gente vai ficar olhando aqui, ó, vou mostrar alguns números, tá? Usando o Fibonacci, tá? 139 mil, 143, 155 mil aí como próximos endereços, tá? Então, se vai chegar nesses números, se não vai, aí é outra história, mas por enquanto não tem por que não acreditar. É claro que aqui no curto prazo, o gráfico diário, a gente veio de uma sequência aqui de 7 ou 8 dias consecutivos de alta, um rally aí de 10 mil, 12 mil pontos, não quer dizer que tem que cair, tá? Mas, né, uma correção aqui é super saudável, né? Como teve aqui, né, depois daquele rally de junho e julho, né, quando saiu de 118 para 129 ali, 10, 11 mil pontos, tivemos uma correção. Então é esperado, é desejável que a gente tenha uma correção aqui, talvez a partir da próxima semana. Não sabemos se ela vai acontecer, tá? Se ela acontecer, vamos ficar de olho, né, nas médias, né, ou a região aqui do 131, do 128. São números interessantes. E aqui no mais curto prazo, que é o gráfico diário, nosso próximo endereço está aqui em 136, 138 mil pontos são os próximos endereços. E também, apesar, né, desse candle de hoje, que é um candle que sugere topo, não significa necessariamente que vai parar de subir, né? Pode ser que segunda-feira continue subindo e vamos em frente, né? É o que o mercado está mostrando, a gente vai tentar levar e aproveitar o movimento, seja ele qual for, tá? O dólar, né? Essa semana, né? Uma nova semana de queda. Então, a semana passada, né? Após mini crise, né? A gente teve ali quase 4% de queda. Essa semana fechou aí em 0,77 e o dólar aqui você olha no horizonte de médio prazo, o gráfico semanal, ele vai cedendo, né, no que pode, né, a princípio ser um retorno à média. Está aqui no CICA 35 e não se pode descartar que aconteça isso daqui, ou seja, seria, né, no caso, para romper a máxima histórica do dólar em 5,97 e ir em direção aos R$ 6. Do contrário, o que a gente vai, né, pode ver esse dólar fazer? Ele continuar aqui esse movimento de correção, de queda, talvez aqui em direção aos 5,30 e 2, 5,20 e depois vai ter os R$ 5 mais lá embaixo, tá? Eu aqui particularmente, já falei essa semana mesmo, né? Eu espero aqui que esse dólar faça um repique, né? Talvez aqui até os 5,60, por exemplo, né, 5,65, para aí sim, né, depois, quem sabe, né, fazer um movimento, uma nova pernada aí de baixa. Se você for um pouquinho atento, caso esse dólar volte aqui nessa região dos 5,65, o que se formaria aqui, né? Se formaria um oco, né, que é uma figura aí de reversão, né? Então sair de uma tendência de alta e fazer uma reversão, né, para uma tendência de baixa. São cenários, né? São possibilidades, né? Vamos acompanhar, né? E ver o que aparece aí na próxima semana. Os juros, né, fecharam a semana subindo, né? Então você vai ver aí que, especialmente quarta, quinta e hoje sexta-feira, né? Os juros aí deram uma subidinha, nada também assim de estresse, né? Coisas, né, do tipo muito longe disso, né? Mas na minha opinião, um movimento normal, né? Então se você tem aqui, por exemplo, uma tendência, né, de baixa, né, estabelecida, um repique, né? A princípio não muda, né, essa trajetória. Pode ser o início de uma mudança? Pode, né, mas a princípio não muda. Então o viés aí para a semana que vem, na minha opinião, vai continuar como um viés baixista, tá? Passar aqui nos índices setoriais, né? O consumo esticou, né, a força de expressão, né, chegou numa região importante que é um topo importante aqui, né, candles de topo aí nos últimos dias sugerem o quê? Que pode ter uma correção, né, então uma correção dentro desse contexto de tendência de alta. O setor elétrico, né, o IEX é a mesma coisa, né, então, né, essa pernada aí vindo ainda da semana passada, né, uma pernada importante, se você observar aqui, né, do fundo, né, a esse topo feito essa semana são 7%, um belo movimento, né, então sugere também que a gente pode ter uma correção, o que é normal, tá? E FNC, mesmíssima coisa, né? Esticou, esse aqui também renovou o topo histórico, chegou numa região importante e deixa um candle de topo também, que sugere topo, como foi o Ibov, né? Então, o que isso sugere para a gente? Né? Uma possível correção. O IMAT, né? Esse que ficou atrasado, né, nesse rally, né? Então você percebe que
que os índices que vimos até agora, a maioria, né, rompeu esses topos de juro, e você está vendo que o IMAT, né, não passou nem perto, né? Então Vale, siderurgia, celulose, né, todos papéis aí de commodities, né, que ficaram para trás. Aqui a gente tem um fundo, um suporte importante. Vamos ver, né, se esse setor de repente se arruma aí e tira um pouquinho desse atraso, né? Mas por enquanto, né, o viés aqui ainda é baixista, tá? Imob, né, parecido com os demais índices, né, exceção o IMAT, foi lá fazer uma nova máxima, região que é uma região que promete ser uma resistência importante, e entre ontem, quinta-feira e hoje sugere o quê? Que podemos ter uma correção, podemos ter um pullback, tá bom? Então, né, no momento, o que a gente está vendo aqui? Que os índices estão com viés altista, mas que podemos ter um pullback, uma correção. Tanto o IBOV, né, que é o índice amplo, quanto os demais índices, os índices setoriais, e também aqui o Small, né, que chegou numa resistência, né, que é um topo anterior, um topo importante, nível de FIBA aqui também, tá bom? Então o que a gente tem aqui? Não é um lugar para você, por exemplo, entrar comprado, por mais que você acredite que possa continuar, né? Eu prefiro esperar o quê? Pelo pullback, para aí sim, de repente, conseguir entrar comprado. Então, né, qual é a minha expectativa aqui em conclusão, olhando o IBOV, os índices setoriais e incluindo o índice das small caps, é que a gente possa ter uma correção na próxima semana. Essa correção pode não vir, né? Talvez o mercado fique lateral, por exemplo, mas é esperado, né, um descanso, né, por assim dizer, na próxima semana. Falando do mercado lá fora, o S&P, recuperação seguiu, né? Então, na semana passada, né, o S&P abriu aqui em queda e recuperou praticamente tudo, né? Essa semana deu sequência a essa recuperação, né? Então, se você observar aqui do fundo, né, a mínima feita na semana passada, lá na segunda-feira, né, até hoje, né, foram 8, né, e 6 aí, né, 8,5, né, por cento de recuperação. Estamos nesse momento, né, pegando o fechamento da semana a 2% do topo histórico, né? E aqui no contexto de médio prazo, de semanal, aqui é muito fácil, né, a gente perceber que é muito viável e possível a retomada do movimento altista, ou seja, para a gente romper o momento topo histórico e seguir em direção aos próximos objetivos, tá bom? Então S&P viés altista aqui no semanal. No gráfico diário, eu vinha comentando ainda desde a semana passada, é que a gente vinha numa trajetória baixista, aí veio aquela crise lá, do carry trade e tudo mais, e aí acelerou, né? O que ficou parecendo? Que a gente podia fazer um repique, né, para ter um novo movimento de queda, né, para perder o fundo e seguir caindo. E aqui os pontos, né, foram passando, foram ficando para trás, né? E aí agora o S&P claramente ali, como eu acabei de mostrar no semanal no médio prazo, está mostrando aqui para gente a clara retomada do movimento de tendência de alta que a gente vem observando desde o ano passado. A dúvida vai ser, óbvio, né, quando se aproximar ali do topo histórico, ver o que vai acontecer. Mas aqui não dá para você ficar contra esse movimento que está muito claro, muito óbvio, e é um movimento altista, tá? Os juros, né, o 10 anos, né? O que a gente está vendo aqui no juro 10 anos, né? Que ele chegou, como eu já falei durante a semana e semana passada, numa faixa importante, que é esse 3 aqui, e 70, 3,80. Até passou um pouco, né? Aqui. Tá? Então é uma região que nitidamente tem sido uma região importante de suporte. E aí veio o repique, ainda na semana passada, olha só. Normal, né? Só que aí agora, na hora de voltar a cair para fazer uma nova mínima, o que está acontecendo aqui? Está parando aqui no meio do caminho e pode armar um possível pivô de alta. Repara que no final do ano passado, ó, foi mais ou menos isso que aconteceu. Ó. E aí mudou a trajetória, que era até então baixista, e os juros começou uma trajetória altista ainda no início desse ano, com muitos, né, solavancos no caminho, mas no final das contas saiu aqui do patamar de 3,8 e foi lá no 4,70. Não estou dizendo que é o que vai acontecer agora, tá bom? Mas pode ser que a gente tenha aí um movimento aí de alta nos juros, pelo menos por enquanto, né, no curto prazo, algo próximo, algo parecido, tá? Petróleo, né? O petróleo, na minha opinião, o Brent, o viés ainda é baixista, tá bom? É óbvio, né, que o petróleo pode parar por aqui nesse 79,80 e começar a se arrumar para subir novamente. Se for isso, né, que vem acontecer, olho nos 84 e depois nos 87, mas no caso de a gente ter a retomada do movimento de queda, né, que a gente teve aí nas últimas semanas, a gente vai olhar para esse 74 aqui, ó, né, essa região, né, vai até aqui os 72 e depois vai sobrar o 68 lá embaixo, tá bom? Não sei para onde o petróleo vai, mas esse é o cenário aí que eu estou olhando, estou observando e vamos ver o que vem na semana que vem. O minério, né, cumpriu o seu objetivo, né, de queda, tá? Olha só. Não quer dizer que vai parar aqui, tá, pessoal? Mas era um objetivo que estava devendo há bastante tempo. Tá bom? Essa faixa dos 92, 92,50, 40. Chegamos lá, tá? O que eu espero aqui? Espero que a gente tenha um repique,
né, volte aqui, por exemplo, na região dos 100, mesmo que seja para depois seguir, perder esses 92 e ir mais adiante. Mas nesse momento, né, apesar do viés ser baixista, eu trabalho com essa hipótese, né, do repique, tá bom? Se eu estivesse nesse trade, não, estou vendido aqui no minério desde o 104, tá? Aqui nesse 92, eu estou pensando em botar no bolso, eu estou pensando em apertar meu stop, eu estou pensando em fazer uma parcial, eu não estou pensando em entrar vendido aqui agora, tá? E tem aqueles, né, que se aproveitando disso, talvez tentem entrar comprado para pegar um potencial repique aqui, uma recuperação, né, mesmo que seja momentânea, de curto prazo, um tiro curto, coisas do tipo. Mas o viés ainda é baixista, então é isso que importa por hora, tá? E o Bitcoin, né, para finalizar, está num cenário bem complexo, né, bem parecido com esse daqui ali de julho, né, que a gente vinha numa trajetória baixista e parecia que ia continuar. Aqui a gente veio numa trajetória baixista e também parecia, né, que vai continuar. Parece, né, que vai continuar, mas não vai, né? Não vai. O que eu posso te dizer é, se você está vendido, seu stop está aqui, né? 62, 63, né? Algo próximo disso, tá? E se você está vendido, você está querendo ver esse Bitcoin vir abaixo aqui dos 52, 51, 50 e vir em direção ao 46 e 42. Se você está comprado, né, o que você precisa ver? Esse Bitcoin passar desses 62 e fazer algo assim, né, pivotear aqui, né, como a gente fala, e aí vencer o 62, 63 e começar a mirar lá a região dos 70, 71 e talvez mais, tá? Mas confesso, se você está de fora, né, eu sinceramente, né, nesse momento aqui, pelo gráfico diário, eu permaneceria de fora. Né? Não tem por que eu tentar adivinhar para onde vai, porque você tem argumentos para estar vendido, né? Para estar vendido, tá? E você tem também aqui argumentos para pensar em compra, tá? Para voltar lá no topo. Então você tem bons argumentos para os dois lados. E aí nessas horas, né, às vezes é melhor você não fazer nada. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha tido uma ótima semana. Né? A semana foi muito boa. A gente completou, né, a primeira semana das duas, né, da minha sala educacional, projeto piloto ainda, mas foi bem legal. Os feedbacks até agora têm sido muito positivos, né, aí compartilhar a leitura, né, do intraday, né, índice, dólar, foco, né, mais no day trade, mas a gente acaba tendo tempo suficiente para falar de outras coisas, responder também perguntas aí sobre gráfico, sobre análise técnica, sobre a maneira, né, que eu opero no mercado, tá bom? Então tem sido muito legal. Vamos ver, né, se a gente, enfim, né, se talvez isso se torne aí um projeto regular mais adiante, tá bom? Mas de todo jeito, se esse vídeo aqui que você está assistindo te ajudou, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, compartilhe, né? Quem você acha que pode ser útil. E se você quer me acompanhar mais de perto, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, é só clicar, tá aí na descrição do vídeo, clica lá, participa lá, vamos trocar ideia, vamos bater papo e aprender juntos, tá bom? E óbvio, né? Eu tenho curso gravado disponível, tenho mentoria individual, se você quiser aprender e achar que eu posso te ajudar, é só fazer contato aí que a gente troca uma ideia e ver o que talvez se encaixe melhor aí para suas necessidades atuais. Valeu? Um ótimo fim de semana e vamos juntos aí na semana que vem. Um abraço.